Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o Tatersal, programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. Seguimos aqui com o nosso Tatersal, um bloco bem grande para trazer as principais informações. Tortelli, é um prazer recebê-lo aqui. Tortelli, que é diretor comercial lá da Finpec. Michel Tortelli, boa tarde para você. Obrigado pela sua presença. Boa tarde, Pedrinho. Boa tarde a todos. É um prazer enorme para a gente estar aqui. Feliz 2024, né? Agora que o ano começou a engrenar. Com certeza, vai engrenar muito bem, porque, olha, depois de um ano desafiador, né? A pecuária de corte se prepara para uma retomada, mas esse momento de transição, muitas dúvidas surgem, né, em meio do caminho. Quando isso vai, de fato, acontecer, o rumo do mercado daqui para frente, né? O mercado doméstico, muitas perguntas, por isso que a gente trouxe um especialista, né? A gente acompanha muito as pessoas tentando responder isso. E a gente segue, então, para trazer aqui algo que é muito importante em relação à retomada, né? Eu estava conversando há pouco com o meu amigo Rafael Francino, lá de Sinop, né? Capital do Nortão, e ele falou que a maior pergunta que os pecuaristas hoje em dia têm na região é quando isso vai retomar. Né? Quando já são 2 anos de ciclo de baixa, quando vamos ter realmente, efetivamente, essa retomada no preço, quando a questão do abate de fêmeas também vai regularizar, todo esse período, Michel, uma pergunta de milhões que eu acho que todo mundo está fazendo agora em 2024. Nós estamos já num momento de transição, obviamente, né? Assim, acertar exatamente quando vai virar é difícil, eu acho que ninguém nem deveria tentar. Eu acho que esses 2 últimos anos da pecuária, acho que o pior problema de todos, além da queda de preço, acho que foi a velocidade que caiu e a volatilidade que nós tivemos. Tá? Então, nós começamos essa virada de ciclo lá em 2022, tá? Ela se intensificou muito em 2023. Acho que o abate de fêmeas na magnitude que nós tivemos o ano passado, ninguém esperava. Assim, foi um negócio meio brutal mesmo. Nós tivemos os dados do Mato Grosso, né? O abate de fêmeas lá cresceu 40% ano contra ano. Então, assim, é um negócio muito forte e desestabilizou a cadeia como um todo. Tá? Mas eu acho que o mais importante é que, assim, nós encontramos o piso do boi aí de forma geral pelo Brasil. Né? Tivemos uma queda enorme ano passado, foi a maior queda dentro de um ano. E dentro de um mês, que foi agosto do ano passado, foi a maior queda para um mês. Tá? Só que agora, sim, encontramos consumo no mercado interno, a gente está bom de exportação também, né? A gente vai seguir ocupando espaço. Então, acho que o piso nós encontramos. Tá? Então, agora o bezerro já começa a refletir um pouco isso. Né? A gente viu aqueles bezerros lá no meio do ano passado, com dificuldade até de liquidez. Agora a relação de troca piorando um pouco para o boi, então já são sinais de virada. Perfeito. Inclusive, nós temos algumas telas que traduzem esses números, traduzem esse cenário da pecuária neste momento. Nós temos aqui a primeira tela que mostra exatamente a questão da relação de troca bezerro e boi gordo. Eu queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre isso, Michel. Se a gente pegar assim, né, quando a gente começou bastante a retenção ali, a partir de 19, a gente piorou bastante a relação de troca, né? Então a gente estava com muita dificuldade, os erros ágios que nunca ninguém tinha passado também, ágio de 50%, né? Numa média histórica aí próxima a 20%. Depois o boi começou a cair, né? E o boi caiu, o bezerro caiu primeiro que o boi o ano passado, depois o boi veio atrás do bezerro, tá? Então foi ali aquele pico ali, setembro de 23, que a gente estava comprando, tendo poder, apesar do boi ter caído, assim, o bezerro caiu também. E agora, as categorias mais baixas, os bezerros, eles não têm acompanhado, né? As outras categorias não estão acompanhando essa queda do boi que nós tivemos agora de dezembro para cá. Queda leve, tá? Mas o bezerro tem se sustentado. Eu acho que tem 2 fatores, um que a gente assim, não está em desmama ainda, e também que as chuvas começaram tardias, né? Pegar essa chuva da primavera e verão, começaram de fato agora em janeiro. Então, a dinâmica é que a relação de troca ela vai ficar nos patamares melhores, né? Já vai começar a ter patamares melhores do que a gente teve ao longo do ano passado. Perfeito. Tem uma outra tela, inclusive, né, que mostra também essa outra questão, né, que a gente mostrou agora há pouco a relação de troca pelo bezerro, e a segunda tela, né, mostra agora a questão do milho, né? Se a gente puder... Do milho ou não? Na verdade, do dólar, perdão. Do boi gordo. Do milho é um outro que a gente vai mostrar, do boi gordo em dólar. Vamos colocar aqui na tela, já está aí, por favor. Isso Michel. eu acho que mostra bastante a reação. Nós tivemos o pico da arrobas em dólares aqui no Brasil, ali por volta de 2021, início de 2022. Tá? Lembrando que o Brasil estava para a par dos Estados Unidos, né? Estados Unidos $70, o Brasil trabalhando nesses níveis também, ainda muito sob efeito da pandemia.
Nós chegamos a bater abaixo de $40 no meio do ano passado, né? Lembrando que o Brasil ele se equilibra mais ou menos, Brasil e América do Sul, próximo a $50. Tá? Então, corrigiu. Né? Então, nós estamos trabalhando já aí, de novembro para cá, por volta de $50. É um preço de equilíbrio, tá? A gente está equilibrando bem nesses níveis. A gente continua competitivo na exportação e mais a par dos preços aqui da América do Sul, com exceção do Paraguai, que está mais alto, os demais países tudo aí por volta de $50. Perfeito. E olha, você estava aí nas redes sociais, acompanhou a gente aqui no Terra Viva. A gente falou, né, que o Michel estaria aqui com a gente e responderia as perguntas aí dos nossos pecuaristas neste momento tão delicado, podemos dizer assim, para a nossa pecuária. Por isso, meu parceiro Carlos Eduardo Dias, da marca 40, tem uma dúvida e ele mandou um vídeo para a gente. Vamos acompanhar. Olá, amigos do canal Terra Viva, tudo bem? Um abraço a todos. Carlos Eduardo Dias falando, hoje dia 24 de janeiro de 2024. Estou aqui num lugar maravilhoso, na Pousada Tucu, nas margens do Rio Telespires, gravando uma pergunta para o nosso amigo Michel. Michel, saudades da nossa viagem lá pelo Rio Paraguai, na Chalane, que coisa boa. Mas vamos lá. Michel, nós hoje, iniciando o ano de 2024, as colheitas de soja, rompendo janeiro e entrando em fevereiro. Soja mercado de 90 a 100 reais aqui, um boi de 220, uma vaca de 200, um bezerro de 9 a 10 reais o quilo vivo. Milho de 45. O que nós devemos esperar para o meio do ano? Você acredita numa viabilidade econômica, num custo mais baixo de diária de confinamento? Você apostaria na comercialização desse grão no segundo semestre, no caso da soja, esperando passar uma fase lá nos Estados Unidos, na Argentina? Você apostaria em reter esse milho? Qual seria a sua estratégia se você tivesse que tomar alguma decisão? Hoje, qual é a sua perspectiva em relação ao grão e à arroba para o segundo semestre? Fala pra gente, Michel. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Amém. Obrigado. E aí, Michel? Carlão, obrigado pela pergunta, né? Um bom 24 para todos. Com relação às relações de troca, de fato, pioraram. Né? Assim, aí nós temos duas questões. Nós temos essa safra brasileira, que ainda gera muita dúvida do tamanho que vai ser essa safra de soja. Tá? Assim, tem escutado entre 135 a 155 milhões de toneladas. Tá? É uma quebra importante do potencial que a gente pode ter, ainda mais com relação ao ano passado. Só que nós temos estoques globais mais folgados, né? Justamente porque o Brasil está perdendo, a Argentina e mesmo o Paraguai, um pouco do Uruguai, eles estão conseguindo suprir, né? E os Estados Unidos ainda folgado com relação ao estoque de soja. Então a soja ela segue bem complicada a gente imaginar preços acima do que a gente tem hoje. Tá? Assim, lógico que na hora que as máquinas entrarem no campo, a gente vai saber de fato o tamanho da quebra, pode ter algum efeito, trazer volatilidade, mas a princípio os estoques globais estão folgados. No milho, nós temos uma situação especial, né? Assim, apesar de estoques melhores que a gente tinha no ano passado no mundo, aqui no Brasil nós temos essa seca que atrapalhou a safra de verão e atrasou também, agora que começou a chover, atrasa o plantio da safrinha. Então, bem complexo a situação do milho, nós exportamos muito ano passado. Eu acredito que o milho se mantém mais firme aqui no Brasil do que no mundo, né? Justamente porque a quebra vai ser maior aqui, a gente depende muito do segundo semestre, da safra de inverno. E a relação de troca com o boi, ela piorou. Né? Se a gente colocar o gráfico, nós vamos ver que... Exatamente. Temos esse gráfico, inclusive, vou mostrar essa relação de troca, né, do milho. Vamos acompanhar também. Se você puder colocar para a gente a nossa produção. Tá aí. Pode falar. Então, a gente vê que assim, ela tinha melhorado ano passado, né, com a super safra que nós tivemos. Ela começou a piorar agora. E isso ainda não reflete o milho aqui. Isso aqui é a relação de troca aqui em São Paulo, mas o milho por volta aí de R$65. Tá? Então, nós temos o pecuarista perdendo poder de compra, piorando essa relação. E assim, eu não vejo, olhando nesse médio prazo, principalmente olhando em termos de milho, né, em energia, como os custos dos confinamentos melhorarem. Tá? Eu acho que com relação ao ano passado, infelizmente, os custos vão ficar pior para o confinamento. Exatamente. São várias questões, né, que estão deixando hoje o pecuarista preocupado, né? Além dessa questão dessa retomada da Argentina também na produção, tem a questão dos juros dos Estados Unidos também, que
está preocupando de uma forma geral, porque existe uma possível recessão ano que vem. Tudo isso culmina nessa tomada de decisão também, né? Também. E um ponto bom, Pedrinho, com relação aos Estados Unidos, talvez, né, assim, quem analisa bem os Estados Unidos, talvez a recessão lá já esteja ocorrendo, mas ela tem sido muito branda, né? Então, assim, na verdade, você não está provocando uma recessão forte, você está deixando de crescer a economia. Então, olhando em termos econômicos, é uma situação boa. Tá? Quando a gente olha os dados lá, ainda seguem muito fortes. Tá? A gente está dos dados econômicos dos Estados Unidos. Isso muda com o mundo, porque assim, tinha uma expectativa de queda de juros lá em março, agora parece que já não vai ter, porque os dados estão bons. Então, talvez os juros permaneçam um pouco mais alto lá por um tempo. Né? E aqui no Brasil, a gente está no caminho contrário. E isso gera algum desbalanceamento, por exemplo, no dólar. Né? A gente mantém o dólar próximo a 5, né? Porque a diferença entre taxa de juros lá e aqui fica pior. Tá? E isso ajuda as exportações brasileiras, obviamente. Agora, tem um pecuarista que mandou também uma pergunta, só que ele mandou por mensagem de texto, e foi o Arthur Toledo, lá de Bauru, interior de São Paulo, né? E a pergunta dele é justamente qual o efeito esperado na oferta de gado a pasto com a falta de chuvas do ano passado. Lembrando que nesse período das águas também é uma preocupação lá no Centro-Oeste, né? Principalmente em relação à questão da estação de monta, que pode afetar, inclusive, até, né, trazendo prejuízos nas pastagens. Então, são vários efeitos nesse sentido. Exato, é boa pergunta. Eu acho que agora, nesse primeiro trimestre, a oferta de gado a pasto, de forma geral, no Brasil vai ser muito baixa. Ainda mais pensando que o El Niño, o efeito dele foi no centro-norte do Brasil, que é de onde vem majoritariamente essa oferta a pasto. Nós vimos o ano passado, ao longo do ano todo, os confinamentos passando com muita ociosidade, né, o que teve pressão mesmo foram nos semi-confinamentos. E a partir de novembro, devido à seca, a gente viu os confinamentos começarem a receber mais animais. Então, eles melhoraram a lotação justamente por conta da seca. Só que a gente tem que lembrar que o Brasil ainda, a maior parte da oferta, principalmente no primeiro semestre, é de gado a pasto. Tá? Então, o confinamento ele tem menos efeito do que o pasto nessa oferta. Então, o mercado ele sai equilibrado, a gente tem tido pouco de descarte de fêmeas ainda, né, que é um resquício do ano passado, tem uma inércia, né, um pouco de boi também que vem nessa inércia. Mas eu não acredito numa oferta muito forte agora no primeiro trimestre, não, justamente por conta da seca. Perfeito. Bom, agora a questão, né, vamos falar de uma outra dúvida que chegou para a gente, que é do meu amigo Adalto Franco, da Nelore Cometa, está no Pantanal, mesmo assim mandou uma pergunta para a gente. E ele mandou assim, se a gente tivesse oportunidade de comprar alguma categoria para incrementar o rebanho, né, pensando aí em médio, longo prazo, qual seria a categoria mais interessante? Lembrando que eles lá têm um ciclo completo. Certo. Pensando tudo que aconteceu em 23, né, essa magnitude da queda de fêmea, esse desincentivo que nós tivemos à cria, se eu fosse entrar numa categoria igual a de aumento de rebanho, com certeza seria bezerras. Tá? Então a gente tem que estar preparado, o Brasil, para a cria, né? Nunca dá para saber quando vai virar. A expectativa meio geral do mercado é que isso aconteça em 25, né, mas pensando em expectativa, as coisas sempre antecipam. Tá? Então pode ter já um pouco de virada agora, não intenso, mas um pouco de retenção agora, já esperando 2025. Né? Então, eu entraria nessas categorias mais novas. Eu acho que é igual ao fim de safra, né? A safra do boi é maio ou é junho? Então, nunca ninguém sabe. Então, sempre, eu acho que a virada de ciclo acontece igual. Tá? Então, eu entraria em bezerras, lembrando que, né, assim, até teve um artigo da Lígia muito bom a respeito, 2025 vai ser um aperto meio geral de oferta no mundo de proteína. Né? Se a gente pega os Estados Unidos nesse ciclo, ele está assim, nós vamos ter uma quebra forte de produção lá esse ano. Né? E depois eu até comento sobre as exportações, mas a gente já está sentindo esse efeito. Então, o ano que vem, no próximo ano, a gente pode ter Estados Unidos, Brasil e Austrália, né, que são os 3 principais exportadores do mundo, com uma redução de oferta. Então, acho que é importante entrar nas categorias mais novas. Perfeito. Bom, a gente vai tomar um gole d'água, um cafezinho aqui. Daqui a pouquinho a gente está de volta trazendo outras informações para vocês, porque a gente vai falar também sobre o consumo interno, sobre as exportações e, claro, falar um pouco mais sobre um projeto que teve no finalzinho do ano passado, que foi o Estradeiro Pantanal, feito pela Estância Bahia Leilões, que teve a participação da Fimpec. A gente vai falar também sobre esse projeto e outros assuntos da nossa pecuária. Rapidinho, a gente está de volta. Com o diretor comercial da Fimpec, Michel Tortelli, que traz para a gente um panorama completo da pecuária, as perspectivas para 2024, um ano que o mercado diz muito de retomada, passos curtos, devagar, mas estamos aí nessa retomada. E agora a gente vai falar sobre 2 pontos interessantes que estão assim inseridos nessa pauta, que é a questão do mercado interno
e também da exportação. Eu gostaria de falar primeiro da questão das exportações, porque as exportações, a gente tem uma tela, inclusive, para ilustrar esse momento, porque as exportações, elas trazem o seguinte, elas trazem uma importante retomada, um momento de escoamento, que é algo que o setor precisava, justamente para ter uma retomada, né, Michel? Qual que é a sua análise? Bom, o ano passado nós batemos o absoluto de embarque, tá? Isso é um bom sinal, mostra o Brasil ocupando espaço, a gente ocupando espaço bem, né? Ainda com grande participação da China. Ano passado nós fechamos aí quase, na média do ano, 60% do que nós embarcamos foi para a China. É um volume alto que eles dependem de nós dependemos deles. Só que tem bons sinais também, né? A China, apesar dela ter caído o preço, né? A gente chegou a trabalhar $7.000 no pico lá, tonelada dianteiro. Depois, agora eles se estabilizaram aí próximo a $4.500. Isso tira margem aqui do mercado do brasileiro, dos frigoríficos, obviamente, mas deixou mais igual o mercado, tá? Então, os outros países que a gente embarcava bastante, do Oriente Médio, do Norte da África, eles perdiam competitividade, eles não conseguiam competir com a China, né? O próprio mercado interno nosso não conseguia competir com a China, que era muito prêmio, e agora que eles reduziram o prêmio que eles pagam perante aos demais destinos, né? Então outros países voltaram a levar carne do Brasil. Isso é bom, tá? A gente deixa a margem mais distribuída entre as indústrias, gera mais competitividade por boi. Então a gente está conseguindo embarcar para outros países. Mas o ponto que mais chama atenção do fim de 23, né? E agora a gente consegue ver isso no início de 2024 nos Estados Unidos, tá? Assim, se a gente pegar os números de importação dos Estados Unidos, tanto do que eles importam do Brasil, quanto que eles importam da Austrália, América do Sul, está sendo números muito acima do que eles estavam ano passado, já demonstrando essa queda de produção deles. Tá? Isso que ainda em janeiro eles tiveram uma produção boa por questão de clima e tudo mais, mas se a gente olhar já a partir de março, né, final de fevereiro, março, eles começam a ter um déficit de carne muito grande. Então já começam a refletir, já começa a desbalancear o mundo. Tá? Eles estão puxando muita carne do Brasil, inclusive importaram volume já sobre a cota. A gente tem uma cota lá de 65 mil toneladas e já importaram mais que isso. Então, assim, os Estados Unidos está demandando, está importando muito do México, importando muito da Austrália. Então, se a gente olhar o balanço global, né, não está tão folgado de carne, o Brasil vai poder aproveitar esse momento para exportar, né, apesar da China ainda estar com os preços mais baixos, só que todo dia tem saído notícias de novos estímulos que a China está dando para ver se a economia reaquece, né, então isso parece mais que essa carne lá está mais para o piso, né, do que para o topo. Então, assim, o cenário de exportação para o Brasil, eu acho que vai ser muito bom em 24. Perfeito, e isso vai, obviamente, equilibrar, né, o preço da arroba, porque isso vai, obviamente, interferir nos abates. E por falar na questão de consumo lá fora, vamos falar do consumo aqui dentro, né? Nós temos um gráfico que vai mostrar exatamente esse ponto, porque a gente teve aqui uma certa divisão de opiniões, né? Porque alguns dizem que nós tivemos um fim de ano que deveria ter sido melhor em relação ao consumo interno, mas há também quem fala que não, superou as expectativas, realmente é aquilo que era esperado. Qual que é a sua visão, a visão da Finpec em relação a isso e de que forma isso já beneficiou a gente? Certo, vou falar em termos de produção. Né? O ano passado, o Brasil, em grandes números, nós aumentamos 10% a disponibilidade de carne bovina, é bastante coisa, falando quase 900 mil toneladas. Né? A gente exporta 2 milhões de toneladas e nós disponibilizamos quase 900 mil a mais no ano passado, então isso é um impacto grande. Nós crescemos a exportação, mas o grande volume que nós disponibilizamos foi consumido no mercado interno. Essa exportação é muito importante para o Brasil, né? A gente chegou já até 40%, hoje está aí por volta de 35%, 30%, mas o maior mercado nosso é o mercado interno. Então o mercado interno, com essa queda de preço, ele reacendeu, né? Ele voltou a aparecer, porque a gente não conseguia competir com a China antes, agora nesses níveis de preço a gente já volta a ter consumo. Então, quem brilhou mesmo ano passado em termos de volume foi o mercado interno que absorveu, a gente voltou a ter incremento de consumo nos preços mais baixos. Eu acho que a gente segue em 2024, obviamente a gente está muito atrelado à economia, né? Então a economia, se a gente pega os números, ainda segue bem, né? Principalmente o mercado de trabalho, né? A gente tem tido também essa expansão fiscal acaba virando consumo, né? No curto prazo beneficia a proteína. Então acho que em 2024 a gente vai absorver no mercado interno, né? A gente vai conseguir seguir aumentando o consumo de carne bovina, e expectativa aí de 2% a 3% de aumento de disponibilidade de carne, então a gente já não vê aquele grande impacto. Eu acho que o mercado interno tem todas as condições, nesses níveis de preço hoje, de absorver que a gente está. Obviamente, quando a gente olha janeiro, né, sazonal é ruim, porque é um mês que o consumo cai, muda das capitais para o interior e litoral, mas eu acho que a partir das voltas às aulas já começa a melhorar.
E um ponto interessante que a gente olha sempre, oferta total de proteínas, né? Então a gente vê que o frango, ele segue num patamar de preço bom, né? E ele segue sem aumentar a produção. Se a gente pegar o alojamento de pintinhos agora de janeiro, a gente viu que não teve muito crescimento. Isso demonstra isso, né? Então a carne bovina que chegou a comprar 3 quilos de frango, hoje está comprando 2,30. Então a carne bovina está muito competitiva perante o nosso principal concorrente, que é o frango. Então eu vejo 2024 para o mercado interno com bons olhos. A exportação, principalmente devido à questão dos Estados Unidos, cumprindo seu papel também, né? Então, quando a gente faz esse balanço geral de oferta e demanda, a gente não vê grande mudança de preços dos patamares que a gente está hoje, tá? Então, é um mercado muito mais equilibrado para a pecuária. Perfeito. Bom, a gente está caminhando já para o finalzinho, mas eu gostaria de falar um pouco mais de um projeto de vocês, que é o Estradeiro da Estância Bahia, que foi ano passado, né, em novembro. Queria muito ter ido, nós estávamos com compromissos aqui em São Paulo, mas não faltarão oportunidades, obviamente. Mas gostaria que falasse um pouco mais do que você sentiu, né, com essa visão sua, desse projeto tão interessante da Estância Bahia. Conta um pouco mais para a gente. Bom, foi um prazer enorme de participar, né? Todo ano o Maurício nos convida para participar junto do projeto Estradeiro. Bastante conhecimento. Eu, em particular, não conhecia profundamente o Pantanal. O Pantanal, para mim, eu conhecia superficial e a parte mais do Mato Grosso, não do Mato Grosso do Sul. Muito interessante ver como, aí, isso empírico, né? Como a visão de mundo é distorcida, né? Se a gente acha que a pecuária destrói o Pantanal, e quando você vai ver, não. A pecuária preserva o Pantanal, né? Se a gente olhar a estrutura desse bioma, ela só pode ser preservada com gado. Lá não cabe outra coisa. Inclusive, nós fomos em novembro, que tradicionalmente seria uma época arriscada por causa de chuva. Esse ano não estava chovendo nada, né? Pegamos bastante incêndio lá. E justamente esses incêndios acontecem quando você vai falando com os pantaneiros, com o pessoal que vive lá, né? E os dados, eles acontecem justamente por falta de pecuária. Então, falta do gado para manter a passagem baixa, para não ter juquira. Então, a visão muito distorcida foi uma viagem interessante, né? E também preocupante em saber dos rumos do Pantanal, né? Porque eu acho que é uma simbiose Pantanal e pecuária. Eu acho que a partir do momento que você tira isso, desequilibra o sistema. Exatamente. Bom, infelizmente nosso tempo já está chegando ao fim, mas eu gostaria de agradecer demais a sua parceria aqui, mais uma vez com a gente. Qualquer dúvida, vai lá no @finpec, tá? @finpec. A gente tem aqui na tarja para vocês. Lá tem todas as informações, Instagram, estão lá no LinkedIn também, super atuantes. E muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, de poder disponibilizar seus conhecimentos com a gente. Para a gente isso é muito gratificante. Eu que agradeço, Pedrinho, e eu acho que agora o mais importante é uma pecuária mais estável em 2024. Exatamente, tudo que a gente espera mesmo. Bom, muito obrigado a você também que acompanhou a gente até aqui. Obrigado a todos que participaram também por meio das redes sociais, mandando suas perguntas. Sempre continue com a gente aqui no Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil. Até mais, tchau, tchau.